Ela possui o corpo de uma vilã em um romance. Originalmente, o papel da ruiva mulher seria cobiçar o protagonista masculino e morrer no final. Mas ela decide viver como uma rica desempregada, até que seu irmão caça um gigante lobo prateado. Depois de muito esforço, ela conseguiu domá-lo. Agora você tem que encontrar a heroína, entregar a coleira e pronto. Mas, de repente... Oi, eu sou o Zakai e está na hora da obra Estou temporariamente protegendo o protagonista. Eu vou estar trazendo o prólogo, mais 6 capítulos, dessa história que eu espero muito que agrade vocês. Lembrando que eu tô com a meta de 50 mil inscritos, e sua inscrição me incentiva muito para eu continuar trazendo vídeo para vocês. Quem já conhece sabe que o nome da obra vai estar passando na tela para vocês. E agora, fiquem com o vídeo. A história começa com a vilã da história, a bela vilã de cabelos vermelhos, Rosetta Kazel. Ela é a filha mais jovem do Duque de Kazel, uma poderosa família que era considerada intocável, até mesmo pela família imperial. Crescendo assim, Rosetta conseguiu tudo o que sempre quis, e na rara ocasião em que não conseguia, ela se certificava de destruí-lo, para que ninguém mais pudesse tê-lo. Por causa disso, ela se tornou famosa por ser uma pessoa distorcida, mas tinha uma coisa que a bela Rosetta mais desejava neste mundo. Isso não era outro senão o príncipe herdeiro Cyril von Idris. Mas o que exatamente fazia essa senhora diabólica desejar o príncipe? Seria por causa de sua bela aparência, ou talvez, seu desejo de subir ao topo do império. Talvez seja porque o príncipe herdeiro é aclamado como o próximo detentor do coração da terra, uma joia escondida sob o palácio. Na verdade, nenhum desses era o real motivo que fez a jovem dama o querer. Embora seja verdade que ela desejava a preciosa joia, mais do que isso, foi a maldição de Cyril, que o transformava em um lobo durante a lua cheia, que foi o que mais a fazia desejá-lo. Acontece que o príncipe herdeiro não era totalmente humano, e isso fazia a Rosetta querê-lo tanto, uma pessoa que podia se transformar em um lobo. Ela ficava fascinada por seu raro pelo prateado e olhos dourados brilhantes. Para se aproximar dele, ela decidiu se tornar uma princesa coroada, mesmo que não desejasse realmente a posição. Infelizmente para ela, Cyril já tinha uma mulher que amava, e por ser parte lobo, ele só era capaz de amar uma pessoa em sua vida. Eventualmente, ele acabou escolhendo sua companheira em vez de Rosetta, porque simplesmente não havia maneira dele gostar dela. Mas isso também fez Rosetta mudar sua abordagem. Se Cyril se recusaria a vir até ela decidiu que o forçaria a fazer isso, e a única maneira de conseguir isso era tirar dele sua posição de príncipe, e não importava como ela faria isso. Ela derrubou Cyril de sua posição, usando meios que nenhuma pessoa normal usaria, obcecada por tê-lo, mesmo que ele estivesse quebrado. Ela realmente era uma ótima vilã. Mas também foi por causa disso que Rosetta encontrou sua morte nas mãos de Cyril, a quem ela tanto desejava, ficando completamente sozinha após ser punida por suas ações malignas, como a maioria dos vilões acaba. Esse deveria ter sido o fim da vilã Rosetta Kazel, mas agora, a vilã está sentada diante de seu espelho de maquiagem, enquanto uma de suas criadas pergunta se há algum problema. Em sua mente, sim, havia um problema. A protagonista acordou e se viu possuindo o corpo de Rosetta Kazel. Ela não conseguia acreditar no que via quando acordou, já que viu seu reflexo se transformar instantaneamente em outra pessoa da noite para o dia. E ainda por cima, ela era a vilã do livro que ela tinha acabado de ler. Ela suspira pesado, graças ao fato de que ela sabia que Rosetta seria decapitada no final, o que ela temia profundamente. Mas pelo que estava entendendo, a verdadeira Rosetta morreu por algum motivo, e isso a levou a possuir o corpo da vilã. Embora esteja tendo dificuldades para entender por que ela foi sugada para o corpo de Rosetta, a única coisa de que a protagonista tem certeza é que ela já está morta. Ela ainda podia se lembrar de como aconteceu. Ela estava atravessando a rua quando luzes piscantes de um caminhão em alta velocidade surgiram ao seu lado. Lembrando agora, ela ainda podia sentir a dor que esmagou todo o seu corpo. É por isso que ela ficou surpresa quando abriu os olhos e viu que não estava mais no mundo real. Seu corpo, que deveria estar todo quebrado e ferido, estava intocado. Só quando ela olhou no espelho que ela entendeu que agora viveria como Rosetta Kazel. Já havia se passado uma semana desde o incidente, e até agora, ela ainda não estava acostumada a viver neste corpo. Embora ela admita que a beleza de Rosetta seja única, se ela franzir um pouco a testa, seu olhar logo se tornava frio, dando uma impressão assustadora. Ela ficou tão ocupada admirando seu próprio rosto que esqueceu a empregada ao lado dela, que estava perguntando se deveria mudar o penteado da dama, por causa de seu olhar confuso. Isso também a trouxe de volta à realidade. Ela disse à empregada que gostou e que deveria continuar a trançá-lo. Embora tenha levado algum tempo, a protagonista está se acostumando a viver como Rosetta. Agora que ela recebeu uma segunda chance na vida, está determinada a vivê-la da melhor maneira possível. Lembrando o que aconteceu no livro, ela recorda como Rosetta tem uma vida perfeita, exceto pelo que aconteceria no futuro. E porque seu personagem nasceu num berço de diamante, ela poderia simplesmente viver como uma pessoa rica e desempregada, algo que ela não teve a chance de experimentar em sua vida anterior. Por outro lado,
Ela não sabe se isso é uma troca justa, viver a vida de uma vilã rica, mas estar destinada a morrer. Mas a história original apenas começará em um mês, então ela acredita que ainda tem a chance de mudar o destino de Rosetta. No romance, a história começa quando a protagonista feminina, Liliana, temporariamente desencadeia a maldição de Cial, que se transforma em lobo. Devido a esse incidente, o príncipe herdeiro se liga a Liliana, e mais tarde, a trama se desenrola e os dois frequentam a academia juntos. Por outro lado, Rosetta frequentou a academia por ordens de seus pais, e é lá que ela encontrou os dois. A partir daí, o comportamento obsessivo de Rosetta em relação a Cyril começou, o que mais tarde se transformou em uma raiva intensa. Como sua personagem não terá a oportunidade de ver o final, ela pretendia mudar isso, para poder viver na história para sempre. Essa era definitivamente sua meta, mas o destino tinha um curso diferente em mente, porque antes que ela pudesse agir em seu plano, seu irmão fez algo chocante. Ela foi levada à cela da prisão, onde seu irmão lhe apresentou um grande lobo prateado com olhos dourados brilhantes. Até onde ela sabia, havia apenas um lobo prateado em todo o império, o príncipe amaldiçoado, Cyril. Ela não entendia como Cyril tinha acabado ali, fazendo com que seu plano desmoronasse. Nesse ritmo, havia uma chance de que ela morresse antes mesmo que a história oficialmente começasse. Sobrecarregada com seu irmão lhe entregando o lobo prateado, Rosetta se sentou junto ao sofá, se sentindo desesperada. Ela olha para a chave da jaula do lobo, que seu irmão Renaud lhe deu, se perguntando como as coisas acabaram assim. Naquele momento, o rosto de seu irmão surgiu em sua mente, dizendo que somente os ferozes e audaciosos poderiam domar uma fera como essa, e por isso ele a deu para ela. Ela afundou ainda mais no sofá só de pensar nisso, mas então disse em voz alta que pensava que se fizesse direito poderia ter algumas facilidades. Há uma diferença marcante entre o que aconteceu agora e o que aconteceu na história, pois na história original foi a própria Rosetta quem caçou Cyril, não Renaud. No romance, Rosetta tinha um hobby de caçar, e então avista um raro lobo prateado. Se ela fosse a Rosetta original, ela já teria capturado e aprisionado Cyril a essa altura. Ela conheceu o príncipe herdeiro antes da protagonista feminina, Liliana, apesar de que ninguém sabia que Cyril era um lobo sob uma maldição. Era essa maldição que o impedia de voltar à forma humana, tudo porque ele foi pego no truque da rainha para envenená-lo, fazendo sua maldição se espalhar. Lembrando de tudo isso, a protagonista percebe que a Rosetta original nunca viu Cyril voltar à forma humana, mas ela conseguiu reconhecê-lo por causa de seus olhos marcantes. Em comparação com os outros personagens, Rosetta tinha olhos mais afiados, então, quando olhou nos olhos do príncipe amaldiçoado, ela soube com certeza que ele era um lobo, o que lhe trouxe alegria, mas apenas por um curto período, já que logo após essa descoberta, ela o viu junto de Liliana, o que a levou a sentir uma raiva e ciúmes incontroláveis, que se transformaram na sua loucura no final. Voltando para o presente, ela se concentra em sua situação atual, olhando para a chave da gaiola de Cyril, dada pelo seu irmão. Ela jogou no chão e se levantou, ficando cansada com o barulho constante que a criatura atrás da gaiola estava fazendo. Então, ela se aproximou, determinada a mandá-la calar a boca, já que seus tímpanos estavam prestes a estourar. Ela cobre os ouvidos enquanto se aproxima e pensa como ela se sente mais com pena do que com medo no momento. Cyril estava ofegante, encarando enquanto ela se aproximava e puxava uma cadeira, se sentando bem na frente dele. Ela pergunta diretamente a ele se ele não gosta dela, e ele responde rosnando, enquanto mostra os dentes. Rosetta lhe diz que ela também não gosta dele. Agora, ela se pergunta como diabos vai conseguir se comunicar com ele. Brincando com uma mecha de seu cabelo, ela se lembra de que ele manteve sua racionalidade depois de conhecer Liliana na história. Ela não tinha ideia de como ele se comportava antes de se transformar em um lobo, então ela tentou se comunicar com ele novamente, perguntando se podia libertá-lo. Mas ele respondeu com latidos agressivos, e vendo que a situação estava um pouco sem esperança, ela tentou barganhar, dizendo que o libertaria, desde que ele prometesse que não a atacaria. Ela pediu que ele assentisse com a cabeça se tivesse entendido, mas nesse ponto, Cyril ficou ainda mais agitado, batendo nas barras, e expondo suas presas para ela ver. Eventualmente, Rosetta desistiu e garantiu a ele que não faria nada, então ele deveria se acalmar. Ela pensou que desse jeito, ela realmente poderia morrer se a situação continuasse assim. Por outro lado, Cyril parecia um protagonista moribundo por um momento. Em vez de se acalmar, ela continuava em alerta com as presas expostas, mesmo com os avisos incessantes dela para ele. Enquanto Rosetta ainda não conseguia entender se essa criatura poderia ou não compreendê-la, ela sabia uma coisa com certeza: ela de jeito nenhum pode soltá-lo, pela sua própria segurança, pelo menos até que ele se torne humano. Isso a leva ao problema número 2, apenas a protagonista feminina pode curar a maldição de Cyril, e ela não apareceria por mais um mês. Então, parece que ela ficará presa com Cyril por enquanto. Dizendo isso em voz alta, Rosetta se perguntou se a criatura podia entendê-la, já que Cyril parecia arrogante até agora. De qualquer forma,
Ela pensou em como agora já teria retirado a maldição dele se fosse a protagonista feminina, lamentando que ela não estaria em uma situação tão preocupante se tivesse essa habilidade desde o início. Afinal, Liliana, a protagonista feminina, é uma excelente bruxa que demonstrou um talento excepcional em purificação. Lembrando o que aconteceu no livro, ela nota que Cyril escapou depois de ser mantido em cativeiro por um mês, vagando pelas regiões norte em sua forma de lobo. Foi então que ele encontrou Liliana, a protagonista, que rapidamente percebeu a maldição de Cyril e o purificou, o transformando de volta em humano. O que os levou a se envolverem logo depois desse episódio. Pensando em tudo isso, a protagonista se perguntou se outra situação tivesse acontecido, em que Liliana não tivesse a capacidade de purificá-lo, e mesmo assim se aproximasse de Cyril. Nesse caso, um evento diferente teria ocorrido, que terminaria em gritos e cheiro de sangue. Deixando tudo isso de lado, quer ela goste ou não, Rosetta já aceitou que ela e Cyril terão que ficar juntos por um mês, já que já se encontraram de qualquer maneira. Com isso, ela se comprometeu que estaria protegendo ele, pelo menos até a protagonista feminina aparecer. Para se sentir melhor, ela vai apenas pensar nisso como se estivesse criando um cachorro. Mudando sua atenção para Cyril, Rosetta notou que seus ferimentos eram bastante sérios, especialmente os infligidos pelos assassinos enviados pela rainha, e isso a fez pensar que ele era bastante poderoso, se lançando contra ela apesar de tantos ferimentos. Ao mesmo tempo, ela pensou que também tinha que cuidar dele. Quanto a essa segunda parte, embora Rosetta não esteja certa se isso a aproximará dele, ela decide tentar. Assim, ela se levanta e pede a ele para esperar um pouco. Mas assim que ela deu um passo, Cyril começou a latir novamente, a deixando irritada com o barulho desnecessário que enchia a mansão. Assim, mais um dia se passa, e agora, Rosetta está carregando um prato cheio de carne para onde Cyril está sendo mantido. O lobo a ouviu muito antes de poder vê-la, e surpreendentemente, ele não soltou nenhum latido. Ela então deixou o prato na frente dele, e o incentivou a comer. Ela deu um passo para trás e ficou numa distância segura, comentando quão bom seria se ele sempre se comportasse assim. Mas nesse momento ele rosnou de repente para ela, fazendo com que ela retirasse a comida dele como uma forma de provocação, o que o deixou ainda mais irritado. Mas ela não persistiu por muito tempo, e logo devolveu o prato, se apoiando na parede para observá-lo comer. Rosetta pensou consigo mesma como antes Cyril nem sequer olhou para a carne porque estava cauteloso com ela naquele momento, mas agora, o oposto aconteceu, e ele a ignorou completamente. E como não há muito o que fazer, Rosetta passa a maior parte, se não todo o seu tempo, com ele, porque ainda precisa se aproximar dele. Comparado com a primeira vez, ela poderia dizer que agora os dois estão familiarizados um com o outro. No caso dele, ela acha que ele havia mais como apenas uma provedora de comida, mas pelo menos já é algo. Ela realmente esperava que dando comida a ele, Cyril abriria seu coração para ela, o que o faria mudar sua visão dela, de um pedaço de carne barulhento e irritante, para uma gentil provedora de comida. Mas isso não importa muito, já que agora Cyril só vê Rosetta como um pedaço de carne. Outra mudança notável em Cyril é como seus latidos incessantes diminuíram. Ele estava latindo sem parar nos últimos 2 dias, mas tudo isso mudou quando Rosetta começou a alimentá-lo. Embora ela ache que seja porque ele tinha começado a forçar a garganta com os latidos, ela também acha que ele está aos poucos cedendo seu orgulho. Alguns dos criados também tentaram se aproximar, tentando acalmá-lo, mas nada disso funcionou, e eles apenas se assustaram. Então ela acredita que eles não iriam mais para lá por um tempo. Rosetta continua observando Cyril enquanto ele come, pensando que este é o momento mais tranquilo do dia em toda a mansão. Ela também notou que ele era bastante resistente, vendo como ele se curou de seus ferimentos. Antes de tirar seu prato, já que ele tinha terminado de comer, ela se virou para ir embora, e disse a ele que voltaria novamente amanhã. No entanto, o lobo apenas a encarou enquanto ela se afastava, antes de fechar os olhos para dormir. Assim que ela subiu para o salão de jantar, Rosetta ficou surpresa ao ver Renaud sentado à mesa. Ela não esperava que seu segundo irmão voltasse tão cedo. Se sentando em frente ao irmão, Rosetta perguntou a Renaud o que ele estava fazendo ali, especialmente porque ele raramente passava tempo em casa. Também não fazia muito tempo desde que ele tinha deixado Cyril sob seus cuidados, o que era algo raro para ele. Renaud também se perguntou quando foi a última vez que ele passou seu tempo lá, já que como segundo filho do Duque Cazel, ele vivia sua vida com pouca interferência, pois estava longe de ser o sucessor da família. Ele tinha uma natureza livre, passando seu tempo vagando por aí, onde preferia. De volta ao presente, ele pergunta a Rosetta se ela já deu um nome ao lobo, a fazendo perceber que tem chamado a criatura de lobo, ou ei, nos últimos dias, e a ideia de dar um nome nem tinha passado por sua mente até agora. Renaud logo sugeriu que ela fizesse isso, e Rosetta pediu sugestões para o nome do lobo, mas ele devolveu a tarefa para ela, já que o lobo é dela, não dele. Por causa da luta de Rosetta, ela pergunta a seu irmão se ele gosta de vê-la assim.
O que ele admite que sim, nunca imaginando que viveria para ver o dia em que a grande Roseta Cazel ficaria tão envolvida com um lobo. Nesse momento, ela aponta que ele foi quem trouxe o lobo, e desta vez Renoa pergunta se ela quer devolvê-lo. Sua resposta a surpreendeu, já que ela sabe que Renoa é tão mal-humorado quanto a Roseta original. Se ele pegar Cyril de volta, ele certamente o maltratará, assim como a Roseta fez com o lobo na história original. O príncipe amaldiçoado nunca perdoaria Renoa pelo que ele fez, então de alguma forma, ele conseguiria que ele fosse expulso da família, e então ele tiraria a própria vida em silêncio pouco depois. A família dele sobreviveria, mas Renoa teria um final horrível. Imaginando isso, Roseta diz ao irmão que ela ficaria com o lobo e o criaria, e também o advertiu a não tocá-lo, ou então, ele perderia a mão. Satisfeito com a decisão dela, Renoa começou a cantar enquanto comia. Mas antes que ele desse a próxima mordida, Roseta se irritou, pegando o rosto dele e empurrando com força um pedaço grande de carne em sua boca, o fazendo engasgar. Depois disso, ela se recostou em sua cadeira, satisfeita com sua pequena vingança pela inconveniência que ele lhe causou nos últimos dias, enquanto Renoa continuava gritando com ela, e lhe perguntando se ela queria matá-lo. Mais tarde naquela noite, Roseta desce até a cela onde mantinha Cyril, percebendo que se esqueceu de dar um nome a ele depois da refeição com seu irmão. Assim que Cyril ouviu sua chegada, ele começou a ficar cauteloso, estreitando os olhos à medida que ela se aproximava. Roseta pegou uma cadeira e a colocou bem na sua frente, lhe dizendo que agora lhe daria um nome, e reagiria aos que ele gostasse. O primeiro que ela sugeriu foi Albino, ou Branquinho. Mas o lobo apenas virou a cabeça e rosnou. Ela tentou Moti, mas acabou tendo a mesma resposta. Então, ela continuou murmurando Cyril, que mais tarde se transformou em Charril, e finalmente evoluiu para Sarra. Nesse momento, o lobo virou a cabeça, enquanto Roseta se aproximava perguntando se ele gostava. Vendo que ele não estava reagindo violentamente, ela decidiu que esse seria seu nome a partir de agora, o que provocou um pequeno rosnado do lobo. Ela passou a pensar que agora que tinha dado um nome a ele, eles estavam mais próximos, e que talvez ela não odiasse tanto assim. Mais um dia passou, mas desta vez, em vez de uma cela fria e escura, Sarra, como Cyril agora é chamado, entrou em uma sala bem iluminada, coberta com um tapete luxuoso. Sarra cheirou o ar enquanto examinava o lugar desconhecido. Roseta e uma de suas criadas, chamada Marina, observaram silenciosamente o lobo, que finalmente se acomodou em uma almofada cara. Ao vê-lo se aconchegar, Roseta sorriu radiante, mas isso só fez sua criada franzir ainda mais o rosto, pensando que isso era um tratamento mimado demais para um lobo. Antes de tudo isso acontecer, Roseta tinha chamado Marina até a cela mais cedo, lhe dando instruções para limpar o quarto ao lado do dela, já que pretendia dar o referido quarto ao seu novo animal de estimação. No início, Marina não podia acreditar no que ouvia, avisando a Roseta de que isso poderia ser perigoso, já que tinha a chance de Sarra escapar. Com isso, Roseta respondeu que deveriam fazer o melhor para tornar o quarto mais resistente, assim nem ele conseguiria escapar. Com seu sorriso mais diabólico, ela perguntou a Marina se ela estaria disposta a fazer isso. Nesse ponto, a criada não teve escolha a não ser fazer o que lhe foi instruído, o que acabou resultando na situação atual. Marina continua a observar a reação de sua senhora, e pelo que estava vendo, a senhora parecia satisfeita com seu trabalho até agora. Portanto, ela aproveitou este momento para se aproximar de Roseta, e lhe perguntar o que deveriam fazer com a focinheira. Ao ver a focinheira, Roseta se lembrou de que costumavam colocá-la e tirá-la quando ele comia, o que era uma tarefa bastante irritante. Mas como o lobo nunca tentou escapar, ela pensou que estaria tudo bem para eles se apenas ignorarem isso por enquanto. Enquanto também se sentia culpada por tê-lo acertado com tranquilizantes antes, ela diz a Marina que eles deveriam lavá-lo, e guardar a focinheira por enquanto, já que ela pretendia usá-la quando saíssem para passear. Ouvir que Roseta ainda pretendia passear com a criatura, deixou Marina e o restante das criadas aterrorizadas, mas Roseta apenas lhes respondeu com um sorriso, dizendo que não podia manter Sarra trancado para sempre. Por outro lado, os ombros de Marina caíram em frustração, mas sua senhora não se importou, adicionando outra instrução para que fizessem uma coleira e uma placa com seu nome, além de também inserirem seu endereço na parte de trás dela. Marina não conseguia acreditar no que sua senhora estava pedindo a ela, mas Roseta lhe disse vagamente que muitas pessoas parecem querer roubar suas coisas. Nesse momento, a atitude de Marina mudou, ficando mais sombria, e ela perguntou a Roseta se ela queria que ela eliminasse essas pessoas. No entanto, a senhora disse não, sorrindo timidamente. Depois da sugestão de sua criada, Roseta riu, porque apesar de sua criada vir de uma família de assassinos de elite, nem ela poderia matar a pessoa a quem Roseta se referia. Afinal, ela estava se referindo a ninguém menos que a própria rainha. Pensando consigo mesma que sua criada teria a garganta cortada, antes mesmo de dar um passo em direção à imperatriz. Agora, em relação ao problema atual, Roseta acha que seria problemático se os rumores sobre um lobo prateado começassem a circular.
Ela não poderia arriscar que os rumores se espalhassem, mesmo que isso provavelmente levasse um tempo para acontecer. Além disso, a história já estava muito diferente da original, onde a rainha ficou irritada e ordenou que Sarah fosse rastreado. Na remota possibilidade da Imperatriz descobrir que Sarah está com ela provavelmente enviará assassinos, ou usará seu poder para capturá-lo. Rosetta acredita que pode enfrentar qualquer um dos assassinos da Imperatriz se isso acontecer, mas ela ainda queria que não chegasse a esse ponto, se fosse possível. Mesmo que seja forçada a proteger ele no momento, ela jura nunca entregá-lo para a Imperatriz, determinada a cuidar dele até entregá-lo à protagonista feminina depois. Rosetta não teria coragem de simplesmente abandoná-lo e fazê-lo sofrer nas mãos da rainha, mesmo que ele tenha sido amaldiçoado. Ainda se ajustando ao novo lugar, Sarah se senta calmamente, olhando de lado para a criada que se aproxima com sua tigela d'água, quando de repente, ele avança na direção dela, fazendo a criada derrubar sua tigela, derramando a água no chão. Rosetta, que estava observando o tempo todo, perguntou o que tinha acontecido dessa vez, lhe dizendo que ele precisava se livrar daquele mau comportamento. Mas o lobo apenas virou o rosto para o lado e a olhou de canto, enquanto Rosetta continuava a repreendê-lo, dizendo que o tinha trazido até ali, mas ele parecia muito pior agora. Ela se inclina para mais perto, apontando o dedo enquanto diz ao lobo que agora ela é sua mestra, então era melhor ele aprender a se comportar. Mas o lobo apenas rosnou de volta com um olhar de desprezo, e logo depois começou novamente com os latidos, fazendo com que todos cobrissem os ouvidos. Marina se aproximou de sua senhora, mas antes que pudesse fazer o que queria, Rosetta suspirou, e começou a gritar com Sarah, que continuou a latir ainda mais alto, deixando as pobres criadas estressadas com o barulho dos dois. Eles continuaram, até que Renaud apareceu de repente, pedindo à irmã que fizesse algo a respeito do comportamento da fera. Rosetta se virou e disse a ele para sair, lhe dizendo que ela estava no meio do treinamento de Sarah. Com isso, Renaud perguntou exatamente para que ela estava treinando o lobo, já que ele continuava barulhento como sempre, o que irritou bastante Rosetta. Em resposta, ela respondeu como foi ele quem abandonou o animal com ela, então não tinha o direito de se estressar. Vendo a agitação de seu irmão, Rosetta pediu para Sarah latir ainda mais, o suficiente para fazer seu irmão ficar surdo. Enquanto isso, Renaud e as empregadas apenas cobriam os ouvidos, enquanto o latido alto ecoava por toda a mansão. Agora, Renaud expressa frustração e arrependimento por ter dado o lobo a ela, enquanto Rosetta continua rindo dele, encontrando felicidade no desespero de seu irmão. Assim, Sarah começou a ocupar o quarto ao lado do de Rosetta, embora ela passe a maior parte do tempo no quarto de Sarah. Agora, o lobo estava dormindo, enquanto abraçava sua almofada à cara. Rosetta está sentada no sofá olhando para ele, enquanto se pergunta se o método de domar animais que ela leu seria eficaz nele. Acontece que ela tem lido alguns livros tutoriais sobre treinamento canino, como, da adoção ao treinamento de filhotes, Meu Cão Rabugento, O que Devo Fazer, e Cão Maravilhoso Criado, por um Mestre Maravilhoso. Nos livros, o mestre de cães transforma cada cão feroz em um cordeirinho gentil, escritos por um famoso autor best-seller. Então ela deposita sua fé no autor, esperando que pudesse corrigir o temperamento de Sarah. Mas mesmo depois de ler tudo isso, Rosetta parecia ter chegado a um beco sem saída. Quando ela tentou ensiná-lo a dar a pata, em vez disso, Sarah tentou mordê-la. Quando ela tentou ensiná-lo a sentar, ele simplesmente ficou zangado e começou a latir para ela, começando o bate-boca entre o animal de estimação e o dono. Mas ela logo não teve escolha a não ser suborná-lo com um grande osso para mantê-lo quieto. No final, ela tentou de tudo, desde ficar com raiva até apaziguá-lo, e até mesmo implorar, mas o lobo sequer a reconhecia, e continuava agindo de maneira orgulhosa e feroz, assim como antes. Outra semana passou e não houve melhoras. Ela tentou dizer a ele que se ele continuasse com essa atitude, eles não poderiam sair para passeios. Mas Sarah, agindo como orgulhoso que era, simplesmente a ignorava, se recusando a ouvir. E isso deixava Rosetta frustrada, dividida entre trancá-lo ou ensiná-lo. O fato de que ela precisava se livrar dele em um mês também não ajudava. Mas agora que ela pensou sobre isso, ela realmente não precisa esperar um mês inteiro antes de poder entregá-lo à protagonista feminina. Com isso, ela se levantou, e decidiu naquele momento dar um passeio, justamente na hora de esbarrar em uma das criadas carregando um prato cheio de carne. A criada pergunta à senhora para onde ela está indo, especialmente porque era a hora da refeição de Sarah. Mas Rosetta apenas diz à outra que ela seria responsável por alimentá-lo hoje, pois ela está indo para um passeio. Isso deixou a criada angustiada, enquanto Rosetta deu um último olhar para Sarah, pensando em como ele sempre foi um menino mau, mas ela ainda o alimentava porque ele era bonito. Com isso, ela diz à criada para ter cuidado para não ser mordida, e então sai da mansão. Assim que estava do lado de fora, ela se perguntou sobre os lugares onde poderia encontrar Liliana, incerta se a protagonista feminina estaria na região norte. Ela também pensou se deveria apenas mandar alguém procurá-la, apesar das dúvidas se protagonista feminina seria encontrada tão facilmente, já que Liliana tem vagado por um bom tempo, então ela nunca ficava muito tempo no mesmo lugar.
Além disso, ela é boa em se esconder e escapar, então em resumo, ela sabia que encontrar Liliana seria uma tarefa difícil. Mas de repente ela ouviu um grito vindo da mansão pedindo ajuda. Alarmada, Rosetta se virou, preocupada com o que poderia ter acontecido. Enquanto começava a correr, ela pensou se isso teria algo a ver com Cyril. E só para confirmar suas suspeitas, a porta explodiu, jogando alguns serviçais para o lado. Ela não podia acreditar no que via. Sarah tinha se libertado de suas correntes, e estava a encarando do topo das escadas. Naquele momento, ela percebeu que aqueles olhos amarelos a encarando agora, eram a prova de que eles não tinham se aproximado nem um pouco, apesar de suas tentativas. Sarah não a via de forma diferente, e agora ele se erguia sobre ela, olhando para Rosetta como se ela fosse apenas um pedaço de carne. O tempo parecia ter desacelerado, já que ela conseguia ver os criados e os guardas se esforçando para afastá-lo, com Marina e Renaud correndo em sua direção, enquanto ela ficava paralisada pensando que precisava sair dali imediatamente. Ela ouviu seu irmão e Marina chamando por ela, exatamente quando Sarah se lançou em sua direção. Enquanto se preparava para o impacto, primeiro, Rosetta deu um soco no rosto de Sarah antes que ele conseguisse alcançá-la. O lobo logo deu um grunhido, e caiu inconsciente no chão. Até mesmo ela não conseguia acreditar que tinha feito algo assim, enquanto Renaud e Marina permaneciam perplexos com o que tinha acabado de ver. Havia uma coisa importante que a protagonista tinha esquecido sobre seu corpo atual. Era um fato bem conhecido que Rosetta tinha talento para a luta, algo que havia sido estabelecido há muito tempo. Seja com espada, arco, arma ou até mesmo massa, ela tinha um talento natural para o combate, que até mesmo superava Ronald, o sucessor da família. Apesar de sua personalidade desagradável, havia muita expectativa nela por parte da família. Mesmo que os irmãos mais velhos a considerem problemática e irritante em tudo. No passado, Rosetta tinha focado em encontrar coisas que a interessavam, em vez de ser chamada de gênio ou a mais forte. Sempre que ela tinha um problema, os senadores só podiam abaixar a cabeça em frustração, perguntando à senhorita de onde aquilo tinha vindo, mas seus pais permaneciam ao seu lado. Mas quando o imperador interveio, eles não tiveram escolha a não ser deixar Rosetta sozinha, graças às suas ordens. Então, a jovem senhorita ficou sozinha na região norte, como um animal descontrolado. O que é ainda mais preocupante para a protagonista é o fato de que o autor da história não descreveu a história de Rosetta em sua obra. Ela só soube disso depois de possuir o corpo de Rosetta. Agora, de volta à situação atual, parecia que a força de Rosetta não era brincadeira, com a protagonista achando difícil acreditar o quão fisicamente forte ela era. Pouco depois, Sarah recobrou a consciência, se recuperando do golpe e avançando novamente em direção a ela. Mas desta vez Rosetta estava pronta, e assim que ele se lançou em sua direção, ela pulou e montou em suas costas, continuando a gritar para que ele ficasse quieto, ordenando que Marina trouxesse a focinheira. A empregada obedeceu, e ela colocou a tempo, mas ele também conseguiu jogá-la para fora de suas costas, imediatamente tentando pisar nela. Rosetta conseguiu evitar a tempo rolando para o lado. Quando se virou, ela lhe deu um chute forte, o fazendo desmaiar novamente. Enquanto olhava para ele, ela percebeu que ele não seria mais capaz de se levantar depois de receber um golpe como aquele. Antes que ele pudesse se levantar, Rosetta optou por carregá-lo sobre o ombro, deixando todos os criados admirados com sua força. Além disso, saber que ela era tão poderosa, só a deixou irritada quando se lembrou como tinha implorado para ele, lá atrás. Renaud foi o único que não ficou impressionado com tudo o que aconteceu, a parabenizando pelo trabalho bem feito enquanto a recebia de volta a casa. Mas, mais importante do que isso, ele disse a ela que precisava preparar uma nova jaula para ele. Rosetta acabou irritada por essa ser a única coisa que ele poderia dizer depois de vê-la lutar contra o Cyril. Mas antes que pudesse fazer um comentário sarcástico, Renaud a lembrou de que a besta era dela, e que ela deveria cuidar dele com cuidado. Rosetta sabia que tinha coisas mais importantes a fazer. Ela instruiu uma das empregadas a levar o terapeuta ao quarto de Sarah, enquanto olhava para o dano que seu lobo de estimação tinha causado na mansão. Cyril foi rapidamente recolocado em sua jaula, onde recobrou a consciência. Ao vê-lo na jaula novamente, Rosetta achou estranho que a gaiola não estivesse danificada, nem a fechadura quebrada, a fazendo-se perguntar como ele conseguiu escapar. Ela questionou o lobo, que apenas manteve a cabeça abaixada, com a focinheira ainda presa nele. Vendo essa reação, ela ficou satisfeita por ele não a ver mais apenas como um pedaço de carne, mas sim como alguém a temer. Ela lhe perguntou se ele poderia lhe contar o que aconteceu, enfatizando que ela era sua mestra. Sarah respondeu com um pequeno latido. Pouco depois, uma investigação foi realizada para determinar o culpado pelo que aconteceu. Com base em suas descobertas, a serva responsável por alimentar Sarah naquele dia foi identificada como a responsável pela sua fuga. Quando ela se aproximou da gaiola dele, notou um item caro em um dos brinquedos de Cyril, e por ganância, escolheu abrir a gaiola, o que resultou na fuga do lobo. Claro, essa ação não ficou impune, e Renaud sugeriu ter a mão da empregada cortada.
Na verdade, ele teria feito mais se não fosse por Roseta, que demitiu silenciosamente a empregada. Conhecendo a personalidade de seu irmão, ela sabia que ele faria coisas muito piores, e também não se surpreenderia se ela acabasse morrendo nos próximos dias. Agora, com um fervor renovado, Roseta voltou a treinar Sarah, e mesmo que uma semana tenha se passado, ele ainda mostrava um pouco de teimosia. Mas felizmente para ela, tudo o que precisava fazer era emitir uma aura levemente ameaçadora, para lembrar o lobo da situação. Agora ele se dobra facilmente aos comandos dela, com Sarah finalmente dando a pata quando ela sinaliza, e em resposta Roseta lhe dá um prato de sua carne favorita como recompensa. O treinamento estava progredindo muito bem, mas um novo problema se apresentou para ela. Sarah tem ganhado um pouco de peso recentemente, e isso fica evidente, especialmente com o tamanho de sua barriga depois de comer. Ela sugeriu que eles dessem um passeio, para incluir um pouco de brincadeira junto da tarefa de perder peso. Sarah inclina a cabeça em admiração enquanto ela lhe diz isso. Ela acariciou a barriga dele, para enfatizar o fato dele ter ganhado peso, mas o lobo reagiu rapidamente de forma agressiva, totalmente ciente de que tinha ganhado bastante peso. Com um olhar de pena, ela se desculpou mentalmente com ele, determinada a deixá-lo bem, para que ele pudesse encontrar a heroína principal na sua melhor forma em algumas semanas. Logo, o horário de passeio se tornou um hábito diário, e em pouco tempo, era o lobo quem a lembrava da atividade, ficando bastante animado enquanto guiava Roseta para buscar sua coleira. Mas assim que ela pegava a focinheira, Sarah se tornava teimoso novamente, se recusando a usá-la, enquanto Roseta dizia de novo que precisa usá-la se quiser passear com ela. Já do lado de fora, Sarah explora a vasta vegetação de seu jardim, cheirando uma flor usando a focinheira. Quando ele levanta uma de suas patas traseiras para fazer xixi na flor, ela se lembra que o príncipe ainda era um lobo, e eles realmente faziam mesmo esse tipo de coisa. Mas o que a incomodava era a maneira como ele olhava para ela, um pouco envergonhado, enquanto estava prestes a fazer o ato. Roseta então se lembrou do conteúdo de um livro que leu. Nele se dizia que quando os cães estão prestes a fazer algo embaraçoso, eles se viram para seus mestres, pedindo proteção. Por causa disso, os olhos de Roseta brilharam quando ela garantiu a Sarah que o protegeria, mas isso só pareceu deixar o lobo ainda mais envergonhado. Ela não pôde deixar de sorrir com carinho ao vê-lo agir assim, perguntando a ele se devia parar de olhá-lo. De repente, ele começou a correr em direção a algo, e Roseta quase deixou a coleira escapar. Sarah corria com tanta violência que Roseta só conseguia pedir para ele parar. De repente, ele para bem na frente de uma árvore, e começa a latir para os galhos. Olhando para cima, ela viu que ele estava latindo para um corvo. Ela segurou Sarah e tenta acalmá-lo, mas o lobo se recusou a fazer isso, olhando furiosamente para o animal no alto. Roseta suspirou frustrada, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Então ela pegou um galho próximo e tentou afastar o corvo, mas o animal apenas a encarou, sem se mexer. Agora até ela estava irritada, e começou a bater com o galho com mais força. Nesse momento, o corvo voou para longe, enquanto Sarah continuava rosnando para a figura que se afastava, e ela precisou acalmá-lo novamente. Mais tarde naquele dia, Roseta narrou para Marina como Sarah latiu loucamente para um corvo enquanto a empregada escovava seu cabelo. Ao ouvir isso, ela disse à sua senhora que deveria ser algo natural, já que os lobos gostam de caçar. Isso deixou Roseta um pouco confusa, então ela decidiu ir dar uma olhada nele, assim que a criada terminasse de arrumar seu cabelo. Ela chegou a tempo, pois uma das criadas a conduziu para dar uma olhada no estado de seus aposentos, onde tudo estava revirado. Roseta se aproximou da gaiola dele, ficando surpresa ao ver que as barras estavam tortas e a sala estava bagunçada. Ela olha para ele com um olhar triste, sem entender por que um corvo tinha causado tanto problema, certa que tinha alguma coisa que ela não tinha percebido. Mas de todo modo, ela precisa acalmá-lo. Ela se aproximou, abrindo os braços enquanto o elogiava com palavras gentis. Sarah deu alguns passos hesitantes na direção dela, e parecia prestes a aceitar o convite, quando subitamente correu na direção oposta. Roseta ficou irritada por cair em seus truques, gritando para que ele fosse até ela, mas ele não a obedecia. Ela ficou surpresa ao vê-lo se acomodando em sua cama. E mais uma vez, ela não pôde deixar de achar o comportamento dele fofo, enquanto Marina já começava a ferver de raiva com aquele cachorro maluco. Ela rapidamente instruiu Marina a trazer um novo colchão, e assim que conseguiu, Roseta se aproximou de Sarah, pedindo que ele descesse de sua cama. Ela até prometeu deixá-lo dormir em seu quarto se ele se comportasse bem. Marina desencorajou essa ideia, temendo que fosse muito perigosa, já que ele já tinha tentado machucá-la um tempo atrás. A jovem disse que estava tudo bem dessa vez, mas a criada perguntou o que aconteceria se ele atacasse enquanto ela estivesse dormindo, e antes que Roseta pudesse responder, Marina sugeriu que ela pelo menos colocasse um focinheira nele. Felizmente, a jovem concordou e disse que iria colocá-la nele antes de irem dormir, mas que também não havia necessidade de fazer isso agora, já que ele estava calmo. Então, ela disse que ficaria ao lado dela e a protegeria, o que Roseta aceitou sem esforço.
O relacionamento entre Rosetta e Sarah continuou a melhorar, a ponto do lobo ficar ao lado dela onde quer que ela fosse. Durante uma refeição com Renoa, ele perguntou se ela levava o lobo com ela para todos os lugares, o que ela respondeu que só deixava ele se afastar dela à noite. Ele pareceu se divertir com a resposta, dizendo sorrindo que finalmente o lobo estava debaixo de seus pés. Vendo a mudança no comportamento de sua irmã, Renoa perguntou em voz alta para onde tinha ido a antiga Rosetta, que costumava bater nos animais para torná-los mais fortes. Ela respondeu dizendo que mudou sua maneira de agir, já que agora percebe todos os erros que cometeu no passado, então começará a viver mais calmamente dali para frente. Renoa ficou chocado com as palavras dela, achando difícil acreditar que aquilo estava saindo de sua boca. Rosetta se ofendeu com o que ele disse, então ela rapidamente ordenou que Sarah o mordesse, o que o lobo prontamente obedeceu. Renoa reclamou, mas antes que ele pudesse cravar os dentes no homem, houve uma batida na porta, e todos os três se viraram para ver quem era. Eles foram cumprimentados por um homem alto de cabelos pretos curtos, usando óculos, o Barão de Itália, um dos administradores do ducado. Renoa foi o primeiro a cumprimentar o barão, que era a grande dor de cabeça de Rosetta. Enquanto isso, o homem direcionou sua atenção para o lobo rosnando à sua frente, comentando como nunca tinha visto um lobo daquele tipo antes.